O que é hiperstição? Para quem não sabe, hiperstição é um conceito dentro da filosofia do Nick Land, né? Que é essa ideia de que você pode moldar o futuro através da mídia, através de botar ideias na cabeça das pessoas, né? Talvez o exemplo mais clássico disso seja as próprias inteligências artificiais como a gente tem hoje. Como isso moldou a ciência, né, moderna, ao ponto em que a ciência de computadores busca criar a inteligência artificial da forma como ela é nas mídias, né, nos filmes, nos jogos, nos livros. E talvez muita gente não saiba que esse conceito não é um conceito vindo unicamente da cabeça do Nick Land. Ele não inventou esse conceito, né? Tipo, tem um pouco de neoplatonismo na ideia, mas a verdade é que a ideia ela surge completamente de uma origem mais mística, né? mais do misticismo. Se vocês ouvirem um barulho mais chegado por aí pelo vídeo, não se preocupe não, que é só meu cachorro comendo a própria pata ali. Se você entende um pouco mais de misticismo, você provavelmente ouviu aquela famosa frase do Aleister Crowley, o satanista famoso, né? Em que ele diz que magia nada mais é do que a forma de você praticar uma ação sem que você interfira diretamente no que você quer mudar. É você tentar mudar algo através apenas da sua mente, através da sua parte mental. E essa ideia ela ficou muito popular, principalmente em círculos mais de magia do caos, né, na Inglaterra, no século XIX e XX, que é onde o Nick Land se insere bastante, porque, para quem não sabe, ele é britânico, ele tem muita ligação com o misticismo britânico desse período. Mas apesar disso tudo, ela não parou por aí, né? Outras vertentes até mais mainstream, né? Têm umas ideias parecidas. Por exemplo, a ciência cristã, né? É uma seita cristã entre muitas aspas, né? Bem popular nos Estados Unidos, que eles são conhecidos por negarem a medicina. Eles não aceitam tratamento médico, eles acreditam que o poder da fé cura eles. Outra vertente bem famosa dessa ideia, né? Que se popularizou bastante lá no começo do século XXI, é do livro The Secret, né, que provavelmente você já ouviu falar. Livro esse que se popularizou muito, né, especialmente entre alguns empresários e pessoas que queriam melhorar o próprio negócio, né. Inclusive a Oprah, né, a apresentadora de TV, ela ajudou muito a popularizar esse livro, porque ela falava que ela seguia ele, que deu certo para ela. A ideia desse livro é basicamente que você pode jogar uma ideia para o universo, você pode focar tanto em uma coisa, tanto numa ideia, que ela acaba se tornando realidade. É então que o Nick Land, o nosso filósofo do livro sombrio, do aceleracionismo, né, que ele surge com essa ideia e tira a parte mística, né, toda essa parte de magia e tal, e ele meio que tenta trazer para um plano mais moderno, tentar uma parada mais filosófica, e ele transforma essa ideia de jogar uma ideia para o universo na hiperstição, que nada mais é do que esse conceito de você poder modificar a realidade através de ideias implantadas no passado. Eu usei o exemplo da inteligência artificial, né, mas você não precisa se focar só na parte tecnológica. Existem muitas ideias que você pode aplicar esse conceito da hiperstição para você poder moldar a política moderna, por exemplo. Eu falei das IAs porque o Nick Land ele usa muito o conceito da IA para falar sobre o futuro, né? Toda essa característica do aceleracionismo dele, né? Surge muito disso porque existe um encontro entre as ideias dos filósofos aceleracionistas modernos e, por exemplo, do Karl Marx. Karl Marx acreditava que existia uma sucessão de estágios na sociedade e que, eventualmente, o último estágio seria o comunismo. Aí esses estágios seriam, tipo, tribalismo, aí seria reino, império, capitalismo, socialismo e comunismo. Hoje em dia, dentro da própria esquerda, dentro do próprio socialismo, essa ideia é muito questionada, né? Porque primeiro que ela está completamente errada, né? Só você viu o que aconteceu com a União Soviética, por exemplo. Que a União Soviética ela não era um país capitalista, eles eram quase um país agrário, quase um país na fase feudal ainda, não estavam na fase do capitalismo de fato. E boa parte dos países que passaram por revolução socialistas estavam no mesmo estágio, não tinham se tornado países capitalistas ainda, para se tornar finalmente países socialistas e por fim comunistas. E é muito interessante ver como, por exemplo, países como a China e a Rússia, né, até a Bielorrússia, por exemplo, que eram repúblicas soviéticas,
países comunistas, né, países que se auto-intitulavam como comunistas, eles atualmente seguem um modelo de mercado semelhante ao modelo fascista, um modelo corporativista. A maioria deles acabou não sendo de fato um Estado socialista. Eles subverteram muito a ordem com a qual o Karl Marx ele acreditava que as coisas iam seguir, né? Ao invés de passar de um capitalismo para o socialismo para o comunismo, o que aconteceu foi que alguns países feudais eles passaram do feudalismo para o comunismo, entre muitas aspas, né? Porque alguns nem se chamavam de países socialistas, se chamavam de países comunistas de fato. E desse comunismo falso eles se moveram para um corporativismo muito semelhante ao fascismo italiano e até em alguns pontos ao nazismo, né? E agora pode parecer que eu estou me desviando um pouco do assunto do vídeo, né, que era a hiperstição, falando sobre os estágios do comunismo e tal, mas na verdade isso tem muito a ver com o assunto do vídeo, porque o vídeo de hoje é sobre como você pode usar ideias que parecem completamente de fora para criar uma visão única sua, né? Por exemplo, a Nick Lane usando esses conceitos de misticismo para criar um termo dentro da filosofia, né, dentro da ciência, e ao mesmo tempo usando esse exemplo dos países comunistas que viraram repúblicas mais fascistas, né, para conseguir manter a sobrevivência do povo, manter o governo existindo, né, manter os ideais vivos. O conceito principal aqui é a adaptação, como você pode fazer para usar ideias para se melhorar, para se impulsionar para frente. Às vezes pode parecer que essas ideias vêm do nada, que elas não se combinam direito com o que você quer fazer ali. Mas se você parar para analisar direito, se você se focar um pouco mais, você consegue perceber que qualquer ideia pode ser útil, né? Qualquer coisa pode ser utilizada para o seu melhoramento. É por isso que é importante você ler de tudo, você ler até filósofos com os quais você não concordaria, né? Por exemplo. A minha entrada na filosofia foi muito com livros tipo de filosofia oriental como Hagakure, como Os Cinco Anéis do Miyamoto Musashi. Mas atualmente eu sou completamente deslocado dessas ideias em geral, né? Eu estou muito mais com uma mistura de aceleracionismo com anarquismo hopiano do que com essas ideias de samurai e tal do passado. Mas assim, eu entendo como elas me moldaram, eu vejo traços dessa filosofia ainda nas minhas ideias, né? No fim das contas, a gente é como se fosse uma costura de retalhos, né? Uma pessoa original não é uma pessoa que criou tudo do nada, é uma pessoa que ela copiou um monte de coisas de lugares diferentes ao ponto em que ela não parece com nenhuma dessas coisas. Então esse foi o vídeo de hoje, se você gostou deixa um like aí, curte o vídeo, compartilha. Se você tem alguma coisa para acrescentar no vídeo, alguma ideia que você queira passar, por favor comenta aí, vamos participar, vamos discutir, vamos debater. É isso aí, valeu então, falou e até a próxima.